abandonar um objetivo, ou até mesmo acabar esquecendo dele, não é uma coisa que acontece somente com você. Acredite, isso já aconteceu comigo. Foi então que eu comecei a aplicar uma certa forma de buscar esse objetivo, dividindo ele em pequenas metas. E para fazer isso, eu apliquei uma ferramenta. Essa ferramenta, se isso fez sentido para você, eu vou apresentar na continuação desse vídeo. Então, se você achou interessante, continue assistindo. Então, vamos lá, conhecer mais uma ferramenta administrativa para que facilite, ou melhor, para que tenha mais clareza os seus planos e assim você consiga conquistar as suas metas de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Levar a sua equipe e coordenar a sua equipe a atingir o objetivo final de uma forma mais consistente. É para isso que a ferramenta Smart serve. E como que a gente pode começar a trabalhar, a explicar essa ferramenta? Bom, Smart vem do inglês, né? Inteligente. E eu acho que, para o contexto da história, esse nome para essa ferramenta ela se encaixa muito bem. Porque a hora que você percebe, talvez ela esteja trazendo o significado de aquelas pessoas que fazem o que podem, como podem, onde podem, da forma que podem. Como se, independente do que aconteça, eu vou dar um jeito. E eu acho que se encaixa muito bem nesse contexto essa ferramenta. Eu não vou aqui entrar em detalhes de quem fez, quem criou essa ferramenta. Vamos partir logo para a sacada. Aplicar ela na prática e resolver problemas realmente. Mas, se fizer sentido para você pesquisar quem é o pai dessa ferramenta, quem criou essa ferramenta, deu origem a essa ferramenta, ele é considerado o pai da administração moderna. O nome dele é Peter Drucker. Vale a pena depois você procurar conhecer um pouco mais, inclusive a partir disso você vai conhecer muitas outras ferramentas que também podem te ajudar. Mas voltando ao foco. Smart. O que vem a ser a ferramenta Smart e, além de tudo, como usar essa ferramenta? A partir daqui, para ficar mais fácil a compreensão, eu vou jogar na tela a imagem da estrutura da ferramenta e eu vou fazendo os comentários conforme a gente vai evoluindo no conhecimento aqui da ferramenta, ok? Então vamos lá. Está aqui a imagem, a estrutura de como é formada a ferramenta Smart. O S, ela vem de specific, ou seja, específico. O que vem a ser esse específico? O que exatamente eu tô querendo saber no S? Aqui, você deve especificar com clareza, nos detalhes, se preciso até desenhe, qual é a meta. Qual é a meta que você vai trabalhar? Depois disso, a gente passa para a letra M. A letra M está relacionada com mensurar. Coloque quantidades, coloque números, dados, coloque medidas, quantifique a sua meta. Depois a gente parte para a letra A, que é atingível. Seria o como fazer. Nesse momento, digamos que seria a parte do plano em que você vai colocar o passo a passo. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois? E depois? Com foco total
no que você definiu como meta, na letra S, no específico. Você tem que manter concentração total nessa meta. Senão o seu plano vai transformar num gigante. Se lembre-se que são pequenas, a Smart vai ser utilizada aqui nessa explicação para conquistar pequenas metas, um degrau de cada vez. Então, você deve focar o como fazer exatamente nessa pequena meta, na sua definição específica de meta no S. Então, ali no A você vai responder o como fazer, o como chegar lá, como será viável fazer isso acontecer, certo? Depois a gente parte para o R, de relevante. Que vem a ser o R? O R é o porquê. Aqui é uma coisa interessante. É um valor mais profundo daquilo que você está fazendo. Como assim, Elmer? Um valor mais profundo? É qual a importância, qual o significado que tem para você ou que tem para sua equipe atingir essa meta. Ah, mas o significado de atingir essa meta é que é subir um degrau para atingir o nosso objetivo. E o que mais? Será que talvez você consiga entender o porquê do que você faz? Por que fazemos o que fazemos? Essa é a verdadeira questão aqui. Qual a relevância disso tudo que você está fazendo? Qual a importância, o significado que tem isso para você e para a sua equipe? Mas de uma maneira profunda, não superficial como atingir um objetivo, receber um salário, receber uma promoção. Isso é consequência básica, mas qual que é o sentido de realização que tem para você a hora que você alcançar essa meta? E por fim, o T, que é de tempo. Aqui você vai definir os prazos. Determine limites. Qual é o máximo de tempo que você vai trabalhar para atingir essa meta? É necessário. A ação, ela só tem a sua eficiência, a sua eficácia, quando se tem datas, quando se tem prazos, porque senão fica muito ao léu. Eu acho que fica mais parecido com aquela frase que quando você não se sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Isso até é um comentário no filme de Alice no País das Maravilhas, mas veja bem, realmente, se eu não sei para onde eu vou, ficar aqui para mim já serve, eu não tenho objetivo nenhum. Se eu não coloco data, fica muito vago. Eu não tenho limite para fazer, então eu posso fazer tanto hoje quanto eu posso fazer daqui 3 anos, ou 4, ou 5. Eu não coloquei limite. Então é por isso que é tão importante. Enfim, mas existe um detalhe. Agora que a gente já terminou a parte teórica da ferramenta, existe um detalhe que a gente tem que deixar claro. Qual que é esse detalhe? E talvez não seja nenhum detalhe. Esse detalhe é uma questão, inclusive, até é um ponto-chave. Como a gente está falando que a Smart ela é utilizada para realizar e atingir pequenas metas, degrau a degrau, a gente precisa ter claro qual que é o objetivo final. Senão, qual sentido faz? Então eu peço para você, antes de você iniciar a Smart, esclareça, ou pelo menos refresque a memória de todos, inclusive a sua, aonde vocês querem chegar. Qual que é o objetivo final? Qual que é o ápice? Imagine, isso até para te ajudar, imagine realmente uma escada, os degraus, e lá em cima, no topo dessa escada, no final dela, está o objetivo, o ápice que vocês precisam atingir. Olhando para ela, você vê aqueles degraus e você começa a verificar e avaliar, tá, para mim chegar lá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro. Suponhamos que o meu objetivo final seja viajar para a praia. Bom, chegou o dia,
tô lá pronto para ir para a praia. O que eu tenho que fazer primeiro? Bom, para chegar na praia, o que eu tenho que fazer? Carregar o carro. O que eu tenho que fazer por segundo? Abastecer o carro. O que eu tenho que fazer por terceiro? Passar no mercado e comprar tudo que eu tenho que comprar. E depois, pegar a chave do apartamento. E depois, pegar a estrada. E depois... Entendeu? Tem que ser específico. Por isso que cada degrau eu vou utilizar um Smart. Mas eu tenho que ter em mente qual é o objetivo final para eu conseguir enxergar os degraus. Certo? Tenha isso em mente. Enfim, antes da gente finalizar, eu quero entregar aqui para você a gente trabalhar com a ferramenta. Fazer um teste. Colocar na prática. Talvez isso vai esclarecer algumas dúvidas que talvez tenha ficado para você, certo? Então, eu convido você que agora eu vou jogar de novo a imagem aqui da ferramenta e a gente vai trabalhando ponto a ponto. O objetivo, o ápice aqui, vamos imaginar que a gente trabalha numa fábrica, numa indústria. E o objetivo, um dos objetivos da minha equipe nesse ano é reduzir o refúgio, reduzir as perdas, reduzir peças que vão ser jogadas fora, vão ser descartadas. Esse é o meu objetivo. Então vamos lá. O objetivo, redução de refúgio. Qual que vai ser o meu S? Qual que vai ser o meu específico no primeiro degrau? Imagine lá, estou no primeiro degrau. O último, a parte de cima, lá, né, o final da escada, é redução de refúgio. O primeiro degrau, estou lá embaixo. O meu S. O que eu tenho que fazer para reduzir o refúgio? O meu S nesse caso, analisar de onde surge esse refúgio. Eu preciso saber onde esse refúgio começa. Então, esse primeiro degrau vai ser voltado para análise. O meu específico aqui, eu estou buscando entender de onde surge esse refúgio. Ok, já temos o específico. Aí eu vou partir para o M. Vamos começar a colocar números aqui. E fiz as análises ali, pesquisei e fui encontrando alguns dados. E os dados foram que 30% da produção diária no início desse semestre está sendo jogado fora. 30% da produção, ou seja, meu refúgio nesse primeiro semestre está na casa dos 30%. Depois, né, agora, 3 meses depois, a gente reduziu para 10% de refúgio. Esse foi os dados básicos que eu identifiquei. Então, quais foram os dados aqui realmente? 30% de refúgio diariamente durante os 6 primeiros meses e agora, 3 meses depois, ou seja, totalizou em uns 9 meses, a gente reduziu para 10%, ou teve uma queda de 20%. Percebeu a quantidade de dados que a gente encontrou aí? Tá, vamos continuar. Vamos para a letra A agora. O como. Então vamos aqui focar, se lembra que a gente tem que focar no específico. Analisar de onde surgiu o refúgio. Como que eu faço para analisar de onde surgiu o refúgio? Então, primeiro passo, buscar entender o que houve de diferente há 9 meses atrás. Se lembra? São 6 meses, depois mais 3, certo? Então, 9 meses atrás, o que aconteceu diferente? Recebemos alguma máquina nova? Houve substituição de colaboradores? Teve falta de equipamento? Troca de matéria-prima? Etc, etc, etc. Houve alguma mudança dos padrões que a gente costuma trabalhar? Resumidamente é isso. Segundo, criar planilhas para facilitar a gestão visual. Tudo que for relevante deve ser expresso por gráficos, identificando os principais problemas que causam refúgio. Então eu vou pegar todos os dados que eu estou encontrando no primeiro passo e vou jogando isso em gráficos, para que todo mundo consiga enxergar, inclusive eu. Por que isso ajuda? Quanto mais sentidos eu utilizo, sentidos, quando eu estou falando de sentidos visão, audição, tato, quanto mais sentidos eu utilizar, mais fortalece a minha compreensão. Então, nesse caso aqui, eu já estou utilizando tato porque eu estou escrevendo.
eu estou utilizando a visão porque eu estou vendo. E as conversas que a gente tem entre a equipe, obviamente estou usando a audição, já são 3 sentidos. Isso já começa a facilitar. Quando eu jogo as minhas ideias no papel, elas automaticamente se organizam. Então, eis o objetivo de colocar tudo em gráficos. Então, o 3. O terceiro passo é criar 2 equipes multifuncionais para levantar dados mais específicos do aonde vem surgindo os refugos. Esses dados mais específicos, o que é? Tipo de problema, se a indústria que a gente está analisando trabalha em 3 turnos, qual é o turno que está dando mais problema? Então, a gente passa a letra R. Questão da relevância. Aqui eu elaborei um exemplo e espero que você consiga ter uma ideia com relação à importância. Então, o que é relevante aqui entender, compreender e chegar a a resolver essa questão de identificar de onde surge o refúgio? A empresa ela tem como um dos valores respeitar o meio ambiente. Sendo assim, quanto menos gera resíduo, menor é o impacto gerado ao meio ambiente. Ou seja, é primordial que ocorra, que consiga encontrar definitivamente de onde está surgindo o refúgio para dar o próximo passo. Outra questão é sobre a missão, que é de elevar o potencial humano, colaborando para o seu desenvolvimento. Logo, se a gente reduz as perdas, foi graças ao desenvolvimento de competências e ou o aprimoramento dessas competências para as equipes que trabalharam ou que trabalham diretamente com isso. A redução de custos é um aumento dos lucros e o aumento dos lucros, na verdade, são consequências desses fatores. O principal aqui, qual a relevância de resolver essa situação é o grau máximo de importância e significado, é elevar o potencial do ser humano, ou seja, fazer com que os funcionários, os colaboradores dessa empresa aprendam e cresçam com isso e buscar redução no impacto ambiental. E por fim, a gente chega na letra T, de avaliação, na verdade, de definição de limites, de tempo no caso, né? As ações devem ser distribuídas para que os resultados sejam entregues em 15 dias. Ou seja, as 3 ações que a gente definiu lá na letra A, elas têm que ser distribuídas de forma a atender esse limite. Tem 15 dias para entregar o resultado final, que é de onde surge o refúgio, que é a meta específica que a gente definiu na letra S. Perceberam que a todo momento, a cada pergunta, a cada questão, a cada passo que se dá, o foco do que foi colocado na letra S no específico, ele não é perdido? A meta aqui é analisar de onde surge o refúgio, descobrir de onde surge esse refúgio. As ações, o tempo, a relevância, o como atingir isso é só ali, é olhar, toda a energia é colocada nesse ponto específico. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui, como ponto interessante, é a questão da relevância. Entender o porquê você está fazendo aquilo é justamente o que vai delimitar o grau de comprometimento da equipe. O seu grau de comprometimento, o grau de comprometimento da pessoa que está trabalhando junto com você, pois é o que define, é o que dá estrutura para você enxergar qual que é o propósito dele dentro da empresa, qual que é o propósito da empresa. Então, extremamente importante a questão da relevância. É o que vai gerar o comprometimento de encontrar e resolver a situação na qual a gente está se propondo a solucionar.
Bom, essa é a ferramenta Smart. Espero que tenha explicado da melhor forma possível. Se alguma coisa que eu disse não te fez sentido, se algo entrou em algum conflito com as suas ideias, guarde consigo apenas a minha boa intenção em tentar levar uma informação mais clara para você, ou para quem ainda não conhecia, guarde com você esse desejo meu de compartilhar e tentar ajudar quem está precisando dessa ajuda, ok? Espero de verdade, do fundo do meu coração, que você tenha gostado dessa explicação, dessa ferramenta. E existe uma questão ainda em aberto. Para que essa ferramenta funcione, tem que ser utilizada, tem que agir. Então, mão na massa, beleza? Se você gostou, não esquece, deixa o like. Se ainda não se cadastrou, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e fica atento que ainda vai ter muita coisa boa por vir, beleza? Tchau, tchau.